Olá, YouTube espectadores do site Saúde Frugal, Eduardo Coraci para mais um vídeo educativo sobre o crudivorismo, a prática de se comer alimentos crus. Hoje a gente vai conversar sobre germinar sementes. O mundo crudívoro é baseado o mundo crudívoro usual, que é chamado de alimentação viva, é baseado na germinação de sementes e grãos. Isso é uma das coisas boas para a gente já começar a diferenciar. Sementes são a semente de abóbora, girassol, gergelim, etc. E grãos são cereais. Então o trigo, o arroz, a cevada, o centeio, o amaranto, a quinoa são grãos, cereais. E sementes são a semente de abóbora, girassol, etc. Você pode germinar as sementes? Pode. Você torna elas os cereais que não eram capazes de serem consumidos crus comestíveis, e no caso das sementes usuais que a gente já come mesmo sem germinar, você também tem um benefício de facilitar a digestão e uma maior biodisponibilidade dos nutrientes. Entretanto, se algo precisa ser germinado para ser consumido por seres humanos, a gente já deve começar a questionar a viabilidade de obter esses minúsculos cereais com as nossas mãos, sem ferramentas e sem potes para armazená-los, e depois esses potes para nós enchermos de água e germinar as sementes, seria uma coisa um tanto quanto inviável na natureza. Por mais que sejam tecnologias primitivas, ainda assim seria uma forma de tecnologia que não seria fácil de ser aplicado e consumido. Segunda parte, por mais que você germine trigo, quinoa, amaranto e todos os cereais, são eles gostosos para serem consumidos por si só? Você conseguiria pegar, germinar um balde de quinoa e comer só aquela quinoa, como você faz com bananas, mangas ou melancias? Tem um gosto tão agradável assim para você comer só aquilo por si só? Você conseguiria fazer refeição após refeição, que nem às vezes um primata, por falta de alimentos, acaba comendo bananas e bananas e bananas, refeição após refeição? Nós propomos que cereais não são comida de seres humanos, e sim de pássaros. Por isso, pássaros possuem bicos adaptados a pegar aqueles minúsculos grãos, eles possuem papos onde eles germinam o grão, ou seja, ferramentas anatômicas e fisiológicas que permitem-os a comer grãos. Já que seres humanos possuem polegares opostos, a capacidade de sentir o gosto doce, entre outras características, nós somos feitos para frutas e não para grãos. Por isso que só pensar em sementes germinadas, a maior parte das pessoas que não é adepta do crudivorismo pensa em algo nojento, pensa em algo que nunca seria comestível. Já as sementes têm um gosto agradável sim, como a semente de abóbora, girassol, gergelim, as sementes que podem ser consumidas por nós cruas, sem precisarem ser processadas, as maiores, né? Que as menores precisam ser liquidificadas para poderem ser digeridas. São comestíveis? São. Seriam comidos por nós no estado da natureza? Seriam. Entretanto, em pequenas quantidades e frescas, ao invés de germinadas. A gente pegaria ali direto do girassol, da flor, descascaria e comeria sua semente. Mas só que um punhado, uma quantidade pequena, muito irrisória, comparado ao que os adeptos geralmente da alimentação viva fazem. Já que eles pegam já depois de já ter sido industrializado, ou seja, ter sido seco em fornos de baixa temperatura por dias, a semente não estraga. Aí eles começam um processo de extração. Eles extraem do casulo a sementezinha lá de dentro. Só que eles extraem quilos e quilos e quilos. Você chega numa zona cerealista, numa casa cerealista, compra 1 quilo de sementes, coisa que seria impossível de obter na natureza, coisa que seria impossível de descascar todas aquelas sementes. Você passaria um dia descascando e, obviamente, usa numa receita 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas, uma quantidade absurda que seria consumida ao longo de um mês. Às vezes você usa num dia, numa receita. Então, ou seja, não sou contra a germinação de sementes, mas sim de cereais. Os cereais devem ser completamente abolidos da nossa dieta. São comidas de pássaros. Entretanto, as sementes podem ser consumidas
mas com sua devida moderação, em quantidades normais, naturais, que nós obteríamos da natureza, e tendo noção que por mais que elas sejam germinadas e aumente a quantidade de nutrientes, sim, porque a gente tem pesquisas falando sobre isso, elas não são mais frescas, elas não contêm mais toda a quantidade de micro e fitonutrientes que teriam quando colhidas ali direto do girassol, quando colhidas direto da natureza. Elas já passaram por indústrias. Às vezes quando elas estão ali na loja, você está comprando elas, podem ter sido industrializadas já há meses. Há um ano pode estar ali na prateleira. Só que ela, sem a água de dentro dela, ela não consegue ser decomposta por micro-organismos. Ela não consegue estragar. Por quê? Porque de certa forma, ela já está estragada. Então ela não é a mais saudável possível. O ideal seria obter as nossas nozes, sementes, direto da natureza, fresquinho. E não dessas casas cerealistas que todas já são secas. Entretanto, não sou contra o consumo delas, caso seja uma quantidade moderada, de 30 gramas, por aí vai. Então, é realmente necessário germinar suas sementes? 1. A nossa dieta é baseada em frutas e vegetais. O foco da dieta, a grande maioria da dieta, são as frutas e vegetais. Existem até muitos frugívoros que vivem sem nozes e sementes há quase uma década, sem sofrer nenhum efeito adverso, só obtendo suas proteínas e gorduras de grandes quantidades de frutos e vegetais. Ou seja, elas não são realmente essenciais, mas eu não excluo elas da minha dieta e não sugiro ninguém excluir. Acho que devem ser usadas, é uma diferenciação em termos de nutrientes, é algo benéfico para textura, para sabores, etc. Mas, se você pensa que elas são essenciais, a germinação das sementes em si, não é. O que é essencial são frutos e vegetais. Por isso eu não me preocupo tanto com a germinação, já que eu uso elas muito pouco, em quantidades irrisórias, às vezes de 30 gramas ao dia e nem todo dia. Eu não me preocupo, fico parando para pensar, vou germinar uma semente de um dia para o outro, porque nossa vida não permite também essa viabilidade, essa perda de tempo de, ter diversas sementes germinando e tomar conta delas para elas não estragarem, para não ficarem fora da geladeira. Então essa é uma questão. Então, essa que é a grande questão. Se você tem tempo para germinar, se você tem a viabilidade, acho até que vai ser benéfico sim. Mas você deve dar ênfase, na verdade, não à germinação das sementes em si, e sim no consumo de frutos e vegetais. Quando os alimentos mais saudáveis da natureza estiverem em abundância na sua dieta, você vai ver que o efeito fisiológico que você sente por comer um punhadinho de sementes germinadas não se compara ao efeito fisiológico que você sente ao ter frutos e vegetais como predominância na dieta. Ou seja, se eu como 4 kg de frutos e vegetais ao dia, não vão ser 30 gramas às vezes uma semente germinada ou não germinada que vão fazer realmente efeito, vão fazer realmente diferença. Mas fica a seu critério, sugiro testar para ver por si mesmo que a base tem que ser frutos e vegetais e não sementes germinadas. Elas são um complemento e principalmente na sua época de vida, não através do ano inteiro e não através em grandes quantidades todo dia. Esse foi Eduardo Coraz, de Saúde Frugal, explicando o porquê a ênfase em frutas e vegetais ao invés de sementes germinadas. Espero que tenha gostado, dê um like, compartilhe esse vídeo, se cadastre para a nossa mala direta do site do blog e se cadastre aqui no canal do YouTube. Até a próxima e muita saúde frugal!